Boa tarde. Declaro aberta a terceira audiência pública para a discussão do projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2022. A mesa dos trabalhos está assim composta. Pela Câmara Municipal de Taubaté, o diretor de Finanças e Orçamento, Plínio dos Santos. Pelo Instituto de Previdência do município de Taubaté, IPMT, a diretora-geral Nataline Colosmo. Pela Universidade de Taubaté, o pró-reitor de Economia e Finanças, o professor doutor José Grandinetti. Pela Fundação Universitária de Taubaté, FUST, o diretor-presidente, professor mestre Ivair Alves dos Santos. Pela Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unital, FUNCABS, a diretora administrativa, professora mestra Vilma da Silva Santos. Pela Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté, FUNAC, o professor mestre Francisco de Assis Coelho, aproveitando também para registrar a presença do professor mestre Paulo Henrique Costa Sodré, diretor financeiro da FUNAC. Pela Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté, FAPET, o diretor-presidente, professor doutor Eduardo Idenori Enari. Registro que a empresa de tecnologia e serviços da Universidade de Taubaté, EPTS, declinou do convite para esta audiência. Gostaria de registrar também a presença do chefe de gabinete do vereador Bob, senhor Márcio Leonel, e da co-vereadora Adala Giza, representando a vereadora Elisa, representa Taubaté. Representando também o vereador Alberto Barreto, seu chefe de gabinete. Esta audiência pública conta com a participação presencial dos vereadores dessa casa e dos representantes dos órgãos municipais e com a participação virtual dos munícipes que podem enviar seus questionamentos. Basta acessar o endereço tvcâmara.câmarataubaté.sp.gov.br e depois clicar no menu Participe ao Vivo. Lá você preencherá um formulário com seus dados e com o seu questionamento. Você pode participar ainda pelo WhatsApp, enviando o seu nome e seu questionamento para o número 12-3625-9525. Serão reservados 10 minutos para os representantes de cada órgão apresentarem seus esclarecimentos, se assim desejarem. Para que essa audiência transcorra dentro da ordem de forma organizada, não serão permitidos apartes e os tempos reservados para os oradores fazerem uso da tribuna serão controlados por esta presidência, que se encarregará de dirimir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venham a surgir durante a realização da audiência. Dando início aos debates, convidamos o representante da Câmara Municipal de Taubaté para discorrer sobre a proposta de lei orçamentária anual para o exercício de 2022, senhor Plínio dos Santos Júnior, que terá o tempo de 10 minutos e, se necessário for, será concedida uma extensão. Por favor, Plínio. Boa tarde a todos. Apresentação da LOA 2022, Câmara Municipal de Taubaté. A gente fez uma pequena introdução, dizendo que a lei de orçamento, ela é tanto para uma cidade, quanto para um estado, quanto para uma família, por exemplo, parecido. Porque você começa com o momento que você vai decidir o que você vai fazer no ano seguinte com uma receita estimada. Essa receita estimada, no caso dos gestores públicos, ela é formada por impostos, taxas e serviços, e para uma família, seus salários e as rendas diversas que ela pode obter. A partir do momento que os gestores já possuem uma estimativa das receitas para um determinado ano, que no nosso caso é 2022, ele começa a fixar as despesas. Para o setor público, a educação e a saúde, elas são valores obrigatórios dentro dos orçamentos.
Da mesma forma, uma família, quando sabe do valor das suas receitas para o ano, ela também vai fazer a sua divisão das suas despesas e das suas necessidades para o ano seguinte. Uma lembrança que o orçamento anual do Brasil, ele é autorizativo, mas parte dele é obrigatório. O que é obrigatório? Saúde, educação e alguns outros detalhes nesse orçamento também é obrigatório. As despesas fixadas, tanto para o setor público quanto para a população, elas são mais ou menos parecidas. Por exemplo, o setor público ele necessita de manutenção, de folha de papel para fazer a parte administrativa, computadores, tinta, etc. e tal. Então, é parecido. Dessa forma, a gente começa agora uns números que a Câmara de Taubaté ela vai usar para o ano de 2022. Começamos com a receita estimada que foi nos passada pela Prefeitura, e ela está no valor de 1.217 e um RCL de 1.195. RCL, Receita Correntes Líquidas. Pelo artigo 29A, a Câmara de Taubaté, ela tem as receitas da Prefeitura, receitas tributárias, elas serão usadas e o percentual será 5%, porque a cidade de Taubaté, ela hoje possui mais de 300 mil habitantes. Conforme a gente vê nesse quadro, a cidade está, em 2021, uma população estimada de 320 mil habitantes e, infelizmente, o valor ali da renda, ele está menor do que do ano passado. Ou seja, se você olhar a renda per capita da cidade, ela está diminuindo. Esses valores que a Prefeitura nos passa, referente às receitas tributárias, elas chegam a um valor de 751 milhões. No próximo quadro, essas receitas elas estão divididas para que a população assim entenda de onde ela chega. Então você tem despesas industriais, que seriam ICMS, IPI. Esses valores, eles são valores que o Estado recebe num total, e você tem um percentual do fundo de participação do município, e esses valores são repassados para cada município usando-se essa metodologia. E daí ele faz parte também das receitas tributárias da Prefeitura, que serão utilizadas nas câmaras no ano de 2022, conforme a gente está falando aqui da lei orçamentária. Com base nesse valor de 751 milhões e colocando que as despesas serão fixadas a partir disso, nós temos aqui um valor de encargos de despesa com pessoal no valor de 27 milhões, outras despesas correntes no valor de 6 milhões e o total de investimento 1.400.000. Essa é uma divisão de gráfico de pizza, né? Informando qual é o tamanho de cada despesa, sendo que a maior delas é despesa com pessoal. O artigo 29A também fala sobre os gastos com pessoal, que ele não pode ultrapassar 70%. E isso levando em consideração os salários das pessoas, mais os subsídios dos vereadores. No nosso caso, o duodécimo estimado seria 35 milhões. O 70% constitucional chegaria a 24 milhões. E a folha de pagamento que hoje está orçada em 22 milhões, ou seja, 63%. Ou seja, estamos abaixo do valor constitucional. E o duodécimo mínimo para cumprimento do 70% constitucional seria de 31.870.000.
pelos cálculos que a gente tem, já está bem acima disso aí, a gente está dentro da expectativa que nos foi passada. Chegando aí, a gente termina as informações sobre a LOA e nos colocamos à disposição para qualquer outra dúvida. Obrigado, Plínio. Passo agora a palavra à senhora Nataline Colosimo, representando o IPMT. Gostaria de registrar a presença do secretário de Administração e Finanças, senhor Fernando Amâncio de Camargo, também registrar a presença do senhor Itamar de Jesus, assessor parlamentar da vereadora Vivi da Rádio, e registrar ainda a presença do senhor João Salles, chefe de gabinete do vereador Serginho. Confirmando também a presença do vereador Barreto, Bolsorreto, né? Boa tarde a todos aqui presentes, a todos que nos assistem pela TV Câmara. Bom, eu venho apresentar então a proposta de orçamento para o exercício de 2022 do Instituto de Previdência do município de Taubaté. Bom, com relação às nossas receitas estimadas, nós temos então um total de receitas correntes de 175 milhões e 24 mil. Dentro desse total, nós temos 138 milhões 745 mil de receitas de contribuições previdenciárias, sendo 81 milhões 715 mil da contribuição patronal, que é a atual alíquota de 22%, recolhida aos cofres do IPMT pela Prefeitura, pela Unital, pela Câmara e pelo próprio IPMT. 52 milhões a estimativa de receita da contribuição do servidor, considerando aqui já a alíquota de 14%, porque a lei já foi aprovada, tá? E também os parcelamentos de débitos que a Unital tem conosco é estimado em 5 milhões e 30 mil reais. Em seguida, nós temos a receita patrimonial estimada em 14 milhões de reais, que é referente ao rendimento das aplicações financeiras. Outras receitas estimadas em 22 milhões 279 mil reais, sendo 380 mil reais da receita de Comprev, que é a compensação previdenciária que nós recebemos do INSS, e os aportes financeiros para a amortização do déficit atuarial, que já estão fixados em lei municipal, que é na Lei Complementar 447 de 2019. Em seguida, nós temos aqui a rubrica de recursos arrecadados em exercícios anteriores, a fim de equilibrar o orçamento, tendo em vista que as despesas são maiores do que as receitas, então nós tivemos que lançar mão dessa rubrica, no valor de 40 milhões 142 mil reais, totalizando então as receitas estimadas em 215 milhões 166 mil. Com relação às despesas fixadas para o próximo exercício, nós temos aqui então as despesas correntes, no total de 214 milhões 960 mil. Desse total, para o pagamento de inativos, então nós temos aqui a despesa fixada em 178 milhões 450 mil. Para o pagamento de pensionistas, 31 milhões 720 mil. Para o custeio administrativo do IPMT. Esse custeio administrativo é o valor destinado para o funcionamento do Instituto. Pagamento de folha de pagamento, encargos, contratos, água, luz, telefone. Fixado em 4 milhões 425 mil. O pagamento de compensação previdenciária, que é o valor que nós pagamos para o regime geral de previdência de Comprev, 330 mil reais. Custeio de investimentos, 15 mil reais. Adiantamento de despesas, fixado em 20 mil reais. E despesas de capital, custeio destinado para o custeio administrativo do IPMT também, que seria para a compra de material permanente, 206 mil reais, totalizando então a despesa fixada para o próximo exercício em 215 milhões 166 mil. Bom, esses são os números relativos ao orçamento para o próximo exercício. Depois estarei à disposição para dúvidas, se houver. Obrigada. Obrigado, Nataline. Agora passo a palavra ao professor Francisco José Grandinetti. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da sessão, o vereador Marcelo Macedo, e cumprimentar os demais presentes da mesa do plenário, os vereadores presentes também, ouvintes da TV Câmara. Tenham uma boa tarde. Fazer a apresentação da Lei Orçamentária Anual da Universidade de Taubaté. Recentemente estivemos aqui para fazer a apresentação do PPA, né? Que aí já é o planejamento plurianual da universidade. E dali extraímos a LOA. Bom, nós temos aqui a composição da receita. Nós temos aqui a composição, nós temos a LOA 2022 e a LOA 2021, né? Uma comparação. Nós temos aqui a principal e maior receita, que é receita própria, e outras fontes de receita também, que são oriundas aí de convênios que a universidade pode fazer com o setor público. Daqui a pouco eu vou discriminá-las. Aqui nós temos a despesa própria, né? Também a própria despesa de outros recursos, as transferências voluntárias, no caso para FUST, FUNCAPS, FAPET e FUNAC. Vale lembrar que esse valor da ordem de 6 milhões e 500 para a FUNCAPS, ela utiliza esse recurso para fazer o pagamento dos benefícios que a FUNCAPS dá da universidade via FUNCAPS aos nossos servidores, principalmente o plano de saúde, vale alimentação e vale transporte. Aqui nós temos já por categoria, a receita corrente por categoria, correto? Para 2022. Agora também um detalhamento da nossa receita. Está aqui a maior receita advém das mensalidades, ó, que é a receita de serviço, da ordem total de 147 milhões. Desses 147, 116 milhões vem das anuidades dos cursos de graduação. A universidade depende de mensalidade para sobreviver. Ela vive de mensalidade de alunos. Então a gente tem o maior respeito por esses pagamentos, que a gente sabe que é com muito sacrifício. Nesse item, vale lembrar aqui, eu vou fazer uma observação. A Prefeitura Municipal, ao prefeito José Saldi, ao secretário de Administração e Finanças, senhor Fernando Amâncio de Camargo, e também ao secretário, que foi secretário, né, o Marquinhos. Por quê esse meu agradecimento? Porque eles estão pagando em dia o CIMUB. Em dia. Aliás, também pagando os atrasados. Então, não só o pagamento da própria gestão, atual gestão, do professor do José Saldi, prefeito Saldi, como também os atrasados. Então, o meu agradecimento ao senhor prefeito, ao secretário de Administração e Finanças aqui presente, e também ao Marquinhos, né, que foi secretário logo no início da gestão. Muito obrigado, né? É importante porque a gente vive de mensalidade. A gente não vive de transferência, né? Tanto do município, né? Para manutenção própria ou do Estado ou da Federação. Então, por isso, esse meu enorme agradecimento à atual gestão do prefeito Saldi. Nessa linha, nós temos outras fontes de receita, né? Pós-graduação, curso à distância, todos em crescimento. Certamente, e com muito trabalho,
vamos bater esses índices, esses números, essas metas que colocamos, né? Principalmente na arrecadação de dívida ativa, ou melhor, mensalidades não pagas em outros exercícios. Então, isso aqui é um resumo da nossa receita. Compondo também a receita, nós temos uma previsão de transferência da União, por intermédio de convênios, denominada fonte 6, o Estado e do município. Aqui outras receitas, né? Tá bem? Outras receitas, nós temos uma outra receita aqui, que é a alienação de imóveis. Há certo tempo nós estivemos aqui numa audiência pública, onde fizemos uma apresentação de onde vamos aplicar o dinheiro caso ocorra a alienação dos imóveis da Universidade de Taubaté. Aqui já tabelas com uma descrição das despesas por categoria, correto? Aqui, despesas correntes, dividido em pessoal e outras despesas correntes. Aqui só envolve pessoal e encargos. E aqui, todo o funcionamento administrativo da universidade. Despesa de capital, investimento, amortização da dívida. Agora aqui eu já faço uma apresentação detalhada de toda a rubrica de despesa, item a item, e onde nós vamos utilizar. Me desculpe aqui ao senhor presidente e aos demais, né, presentes aqui e ouvintes, a letra está pequena, né? Está difícil para enxergar mesmo. Me desculpe, e isso não vai mais ocorrer. Isso está vinculado à reitoria, a próxima unidade orçamentária para a reitoria de administração, também. Para a reitoria de economia e finanças, é a pasta que a gente trabalha, né? Aqui a gente tem um contrato de cobrança, a empresa que a gente contratou para fazer a cobrança da dívida ativa. Para a reitoria de extensão, uma outra unidade orçamentária, está aqui tudo que vai ser utilizado em cada rubrica da pró-reitoria. E a pró-reitoria de graduação. Bom, aqui eu gostaria também de fazer uma observação muito importante aos munícipes e também aos nossos alunos, mas eles já sabem. Nós estamos ainda em pandemia. Os nossos alunos não são obrigados a comparecer nas salas de aula, para as aulas teóricas. O MEC, que determina isso, não existe uma obrigatoriedade dos alunos de graduação a comparecer, neste momento, em sala de aula, aula teórica, né? Então, como que a universidade fez? Devido a essa, que não pode obrigar o aluno. As aulas teóricas, elas podem ser ministradas de 3 formas: remotamente, né? Presencialmente e híbrida, ou seja, as duas. E as aulas práticas, sem exceção, todas presenciais. Todas presenciais. Não deixamos de formar um aluno por conta desse momento de pandemia, né? Então, todas as aulas práticas presenciais. No caso das aulas teóricas, fica a critério de cada departamento, porque cada departamento tem suas particularidades de ser aplicado um dos formatos, ou os 3, né? Ou seja, híbrido, presencial ou à distância. Então, nós temos departamentos hoje que é tudo à distância, mas tem departamento que está tudo presencial. Então, isso ficou a critério de cada departamento, junto com seus alunos. Tudo isso por conta que a gente não pode obrigar ao aluno a frequentar sala de aula neste momento. Então, essa é a observação que eu gostaria de fazer, senhor presidente da mesa. Por isso que eu falei, eu esperei aqui a pró-reitoria de graduação, que é a que comanda toda a graduação
presencial e à distância da universidade. Aqui a unidade orçamentária para a reitoria de pesquisa e pós-graduação, estudantil. Essas são as 6 unidades orçamentárias, né, que compõem o nosso orçamento. Vale lembrar que nós extraímos, né, essa lei orçamentária anual do nosso PPA. Muito obrigado, estou à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado, professor Grandinetti. Passo agora a palavra à FUST, a pessoa do professor Ivair. Gostaria de registrar a presença do vereador Moisés Pirulito e do senhor Vinícius Nunes, assessor parlamentar da vereadora Thalita. Boa tarde a todos, aqui presentes, membros da mesa e nossos ouvintes, né? Eu estou aqui para apresentar a Lei Orçamentária Anual ANOA 2022. Quais são os objetivos da FUST? Proporcionar meios necessários à adequada extensão da Universidade de Taubaté no atendimento das necessidades educacionais, assistenciais e sociais. Uma breve introdução. Em cumprimento ao que determina o item 3º do artigo 19 do Estatuto desta Fundação, assim como a recomendação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, apresentamos a proposta orçamentária para o exercício de 2022, elaboradas nos termos da Lei 4.320/64. A obtenção dos valores do presente orçamento foi efetuada com base nos valores referentes às transferências voluntárias repassadas pela Universidade de Taubaté. Dentro disso, nós temos ali as nossas receitas correntes, que está dentro a nossa receita patrimonial, no valor de 72 mil. Nós temos outras receitas correntes. Temos também as nossas receitas intra-orçamentárias, no valor de 1.300.000. São transferências voluntárias da Universidade de Taubaté, totalizando um valor de 1.372.000. Aqui um gráfico representando esses números, né? O valor patrimonial e a transferência voluntária. Fazendo uma breve discriminação sobre isso, as despesas correntes, 1.359.546, pessoal e encargos sociais, né? A parte de vencimentos, a parte de obrigações patrimoniais, né? Patronais, obrigações patronais, 305.805, sentenças judiciais, num valor de 992.631. Outras despesas que ali estão, materiais de consumo, água, luz, as despesas normais, 59.105. Né? Os encargos financeiros sobre o contrato, despesas bancárias, valores, taxas bancárias, né? No valor de 2.005, despesas de amortização da dívida, no valor de 12.454.000, totalizando 1.372.000. Aqui, uma representação gráfica sobre essa despesa, né? O valor de 305.000,
nossos encargos sociais, outras despesas correntes e aquele valor da amortização da nossa dívida. Obrigado pela atenção de todos. Estou disponível para perguntas logo após a apresentação de todos. Obrigado. Obrigado, professor Ivaí. Passo agora à professora Vilma da Silva Santos, representando a FUNCABS. Gostaria também de registrar a presença do diretor de finanças, senhor Marco Antônio Campos. Boa tarde a todos. Bom, nós vamos iniciar apresentando os principais objetivos da FUNCABS. Proporcionar assistência beneficente prioritariamente aos servidores ativos e também inativos da Unital, de acordo com os recursos e disponibilidades orçamentárias. E o segundo objetivo seria administrar o programa de educação mediante o convênio com a administração pública. Então, como está a composição das nossas receitas? Então, o que nós temos hoje são as rendas compostas por bens patrimoniais e também os serviços que nós prestamos. A transferência financeira, isso vem proveniente da Universidade de Taubaté, para atendimento aos funcionários, servidores, e também o repasse por meio do convênio. Então, essas são as nossas receitas. Então, nós temos hoje, como receitas estimadas, para o exercício 2022. Patrimonial, 866 mil. Receita de serviços no valor, isso é só da FUNCABS, 9 milhões e 300. E a receita de serviços por meio do convênio da Prefeitura, no valor de 41 milhões. Então, o nosso total seria 51.339. Então, as nossas receitas patrimoniais, começando com o valor de 886 mil. O que é composto esse valor? Então, para compor esse valor de 800, nós temos os aluguéis, nós temos multas e juros, dos atrasos, nós cobramos as multas. Rendimento de aplicações financeiras, que são recursos próprios da própria FUNCABS. As aplicações financeiras no valor de 361. E aí compomos a receita patrimonial de 886 mil. Na sequência, uma outra receita que nós temos são as de serviços, que compõem o valor de 9 milhões 300. E como é esta receita, Então, nós temos como receita o plano da Santa Casa, no valor de 7 milhões e 500, da Sul América, no valor de 1 milhão e 400, os planos odontológicos, nós temos 3, no valor de 66 mil, o seguro de vida no valor de 336 mil, e o plano funeral no valor de 12 mil. Então, o nosso total de receitas sobre serviços, 9 milhões 382. A próxima receita refere-se aos serviços, que é o convênio que nós temos com a Prefeitura, a Secretaria de Educação. E essa receita corresponde a 41.070. Então, é um convênio que nós temos com a Secretaria de Educação, e esse convênio nós iniciamos agora em 2020 e vamos encerrar em 2021. Perdão, 21 e 22, estimativa para 2022. Então, o que compõe agora as nossas despesas, Onde estão as nossas despesas? Primeiramente, com a gestão administrativa, que é o suporte técnico administrativo, para o nosso funcionamento. Nós temos os benefícios, que são serviços que nós prestamos aos servidores, por meios de repasse da universidade, e também os programas governamentais, que no caso é esse da Prefeitura. Então, as nossas despesas fixadas. Então, nós temos o total de 57.621, que está entre pessoas, e encargos sociais, e também outras despesas. Mas na frente eu vou discriminar todas para vocês.
E também as despesas de capital, no valor de 209. Então, nós temos hoje como despesa total 57.930. Então, o que são as nossas despesas, né, correntes só da Funcabs? Então, desde vencimentos, né, com o nosso pessoal, obrigações, encargos sobre dívida, serviços prestados por terceiros, auxílio alimentação, material de consumo, equipamento e material permanente, sentenças judiciais e a nossa reserva de 100 mil de contingência. Então, o total das nossas despesas correntes é 16 milhões. Já as despesas correntes, somente relacionado ao contrato, o PMT, que é a Secretaria de Educação, corresponde a vencimentos e vantagens fixas, né, com as contratações, obrigações patrimoniais, indenizações, contratações por tempo determinado, serviços, né, de tecnologia da informação, serviços, né, prestados por terceiros, aí vale alimentação, vale transporte e também o material de consumo. Então, o total das nossas despesas corresponde, né, com esse convênio, a 41.070. Então, as nossas fontes de recursos, de onde vem tudo isso, né? Então, nós temos aluguéis no valor de 886 mil, juros, multas. Nós temos também os usuários dos benefícios da Funcabs, uma despesa de recursos de 9.382. Nós temos os 41.070 que é da Prefeitura. Então, perfazem o total de 51.339. Na sequência, nós temos as despesas por vinculação dos recursos recebidos. Então, de despesa de Funcabs são os 16 milhões, 41 do PMT, que é da Prefeitura, o nosso convênio, perfazendo um total de 57. E aí, fazendo o total de 51 das nossas receitas, menos as nossas despesas, 57 milhões, tem uma diferença, e essa diferença é exatamente o repasse que nós recebemos da universidade para atender os servidores municipais. E assim eu encerro a apresentação. Obrigada. Obrigado, professora Vilma. Passamos agora à FUNAC, representada pelo professor Francisco de Assis. Gostaria de registrar a presença do vereador Serginho. Obrigado, Serginho. Vereador Marcelo Macedo, presidindo os trabalhos. Boa tarde a todos. Por gentileza. Eu colocarei agora a apresentação da LOA, Lei Orçamentária Anual de 2022, da FUNAC, Fundação de Artes, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté. O seu objetivo é apoiar e desenvolver o estudo, a pesquisa, a gestão, a produção e a divulgação das artes, da cultura, da educação, do turismo e da comunicação nas suas diversas modalidades e oferecer suporte técnico, administrativo e pedagógico à Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Taubaté, no ensino integral fundamental. Aqui nós temos as receitas, estimativas da receita para 2022, a receita corrente totalizando em 32.126.000, sendo receita patrimonial R$5.000 e receitas de serviços de convênios 32.121.000. Então, totalizando os 32.126.000. As despesas correntes, 32.201.000, sendo pessoal em encargos 25.860.000
Esse 25.860.000 é referente ao pessoal que trabalha no suporte, no atendimento ao convênio com a Secretaria de Educação. Outras despesas correntes, também posso dizer que a sua quase que totalidade, 6.351.000, refere-se a material utilizado na Secretaria de Educação pelos oficineiros. Despesa de capital, R$10.000, reserva de contingência, R$5.000, totalizando R$32.226.000. Já aproveitando, a nossa receita, R$32.126.000, a despesa, R$32.226.000, com a diferença de R$100.000, que é coberta por transferência pela universidade. Aqui nós temos separado receita total, receita primária, resultado primário. Então, nós temos a receita total, R$32.126.000. Observamos aqui uma comparação com a Lei de Diretriz Orçamentária, também com o exercício 2022, lei essa já aprovada nesta casa, que nós seguimos exatamente a LDO. Então, LOA e LDO da Fundação são exatamente iguais. Então, receita primária, R$32.121.000, despesa total, R$32.226.000, despesa primária, R$32.226.000 e o resultado primário de R$105.000 negativo, que é os R$100.000 de transferência da universidade e os R$5.000 aqui da diferença entre receita total e receita primária. Dívida pública consolidada ou dívida consolidada líquida, o resultado nominal é zero. A fundação não possui nenhuma dívida. Então, aqui a diferença de R$100.000 suportada pela universidade. E aqui nós temos a despesa por projetos e atividades. Então, aqui o suporte administrativo, que são os expedientes da fundação, R$23.000. Desenvolvimento e difusão da música, R$7.000. Desenvolvimento e difusão do teatro, R$7.000. Desenvolvimento e difusão da dança, R$7.000. Difusão das artes visuais, R$9.000. Preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, R$7.000. Desenvolvimento e difusão cultural na educação, R$7.000. Desenvolvimento e difusão do turismo, R$8.000. Desenvolvimento e difusão da educação especial, R$5.000. Desenvolvimento e difusão da telecomunicação e audiovisuais, R$6.000. Planejamento e execução de comunicação e mídia, R$9.000. E aqui o convênio, com a Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal, R$32.126.000. E a reserva de contingência, R$5.000. Devo destacar que os valores para esses projetos de artes, teatro, dança, são valores relativamente pequenos, que a Fundação sempre trabalhou com estagiários, com alunos, servidores e a comunidade. Então, normalmente, esses valores são para cobrir lanches e transporte. Esses são os números da LOA 2022 da FUNAC. Obrigado. Obrigado, professor. Passo agora a palavra pela FAPET, professor Eduardo. Professor Eduardo Idenori Enari. Pensei um pouquinho antes para falar. Boa tarde, vereador Pirulito, agora presidindo a sessão, em nome do qual cumprimento todos os vereadores, assessores e vereadores presentes. Cumprimento também os integrantes da mesa, que representam as instituições públicas nessa audiência de hoje. As pessoas que estão acompanhando, seja aqui localmente, junto conosco, ou pela TV Câmara, então estendo meus cumprimentos também.
Então, a partir de agora, é só aguardar aqui a mudança da apresentação. Só mudar aqui? Tá. Então, farei então a apresentação do projeto de lei orçamentária anual 2022 da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté. Então, entre os objetivos da Fundação, né, nós temos, a Fundação foi criada, né, autorizada por lei municipal, com o objetivo de apoiar a Universidade de Taubaté, por isso uma fundação de apoio, na questão do desenvolvimento tecnológico, científico e inovação. Ela vem ao longo dos anos executando projetos com a iniciativa pública e privada por meio de diversos tipos de acordos, seja forma de convênio, contrato, prestação de serviços. E em todos esses projetos existe o envolvimento por parte dos alunos da universidade, pesquisadores, professores pesquisadores da universidade, e os recursos obtidos pela Fundação são colocados à disposição da universidade, seja ele na forma de equipamentos laboratoriais, móveis e outras coisas mais que precisam ser utilizadas nesse apoio à universidade. Então, em linhas gerais, aqui está a previsão das receitas para o ano de 2022. Então, nós temos aqui receitas correntes da ordem de R$ 9.301.000, dividido em 13.500 de receita patrimonial, 9.287.500 de receita de serviços. Então, essa daqui é a previsão. As despesas fixadas, por sua vez, elas estão aqui representadas no valor total de R$ 9.401.000, subdividido em despesas correntes de R$ 9.216.000, pessoal em encargo da ordem de R$ 2.762.000, outras despesas correntes de R$ 6.453.000, investimentos na ordem de R$ 160.000 e uma reserva de contingência de R$ 25.000. A diferença entre as despesas fixadas e as receitas previstas, da ordem de R$ 100.000, elas constam do orçamento da Universidade de Taubaté, que é o repasse voluntário que a Universidade de Taubaté faz para a FAPET, assim como para as demais fundações. Vale salientar que isso é um recurso que está em reserva na eventualidade da universidade demandar a fundação para a execução de alguma atividade de pesquisa de interesse próprio dela. E aí, com isso, nos últimos 3 anos, a gente não tem necessitado de repasses da universidade. Nós temos conseguido viabilizar o funcionamento da fundação com recursos próprios. Agora, sobre os programas que serão executados durante o ano de 2022, em linhas gerais aqui, esse primeiro programa de atividades tecnológicas, científicas e administrativos dizem respeito principalmente ao suporte administrativo e funcional da fundação, né? Lembro que a fundação por si só também pode realizar prestação de serviços externos, e aí engloba um pouco dos recursos necessários para isso nessa rubrica aqui. Então, suporte administrativo da ordem de R$ 100.000, apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico de R$ 81.000, aquisição de equipamentos que venham a apoiar esse desenvolvimento da ordem de R$ 40.000, totalizando R$ 221.000 nesse primeiro programa. Parceria com instituições privadas, na forma de prestação de serviços e outros congêneres. Então, é previsão de R$ 1.100.000, onde nós temos R$ 1 milhão de previsão para desenvolvimento tecnológico e R$ 100.000 na aquisição de equipamentos. Essa é a previsão. Parceria com instituições públicas, neste caso aqui um pouco mais firme, porque nos últimos anos a Fundação ela tem executado alguns convênios com o Estado de São Paulo, em algumas secretarias. Então, baseado no histórico de anos anteriores, R$ 215.000 é o valor da rubrica desse programa, sendo R$ 195.000 para desenvolvimento tecnológico e em torno de R$ 20.000 para aquisição de equipamentos. Agora, convênios com instituições públicas. O primeiro, dois convênios com a Universidade de Taubaté. Um deles sobre a pós-graduação, para fazer a gestão de pessoal no lato sensu, estrito sensu e residência médica, no valor de R$ 5.623.000. E o segundo para fazer a gestão de geração de materiais para a educação à distância da Universidade de Taubaté, na ordem de R$ 1.265.000. Então, totalizando
nos convênios com a Universidade de Taubaté, nessa proposta, né, nessa previsão, R$ 6.888.000 para o ano de 2022. Com a Prefeitura também temos 2 convênios. O primeiro convênio é para fazer a contratação de coordenadores e instrutores para a Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas, a ENCA, né, que na ordem de R$ 630.000. E o segundo, que é o Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté, que é um programa ligado à Secretaria de Desenvolvimento de Taubaté, em que a Fundação está fazendo a gestão do espaço que fica no Shopping Via Vale, em que esse espaço é destinado para poder acolher empresas, startups, empreendedores, com programas de capacitação, de apoio e suporte em diversos níveis de atendimento. Tá? Então, já está em plena execução neste ano e estamos com a previsão, então, que para o ano que vem, dando continuidade, e aí está o valor previsto. Por último, reserva de contingência, que é necessária para que possamos absorver qualquer imprevisto, da ordem de R$ 25.000. Tá? Então, em linhas gerais, esses são os valores em relação ao projeto de lei orçamentária anual da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação para o ano de 2022. Obrigado a todos. Obrigado, professor Eduardo Idenori Enari. Agora eu aprendi a falar, pronunciar, né? Fiquei treinando aqui no intervalo, Joãozinho. Bom, neste momento passaremos aos questionamentos dos vereadores e assessores, conforme estabelecido no regulamento desta audiência pública. Cada vereador ou assessor disporá de 5 minutos para direcionar suas perguntas a todos os órgãos. Sugiro aos representantes que anotem os questionamentos para serem respondidos de uma única vez no final. Para as suas considerações, passo a palavra ao vereador Serginho, do PP. Vereador Moisés, presidindo em parte, né, esta audiência, professores, doutores aí da Universidade de Taubaté, nosso colega Plínio aí da Câmara. Sobre a lei orçamentária, vemos aí que está tudo dentro daquilo que já foi tratado dentro da LDO, dentro do PPA. Observamos aqui, né, que o detalhamento de cada uma das rubricas, e isso está na peça orçamentária, estamos verificando, porque fui designado também relator da lei orçamentária, então a gente está acompanhando de perto essa questão. Como fiz lá para a Prefeitura Municipal de Taubaté, esqueci de falar do IPMT, desculpa. Sobre a participação, então, da Prefeitura, dos conselhos, da participação popular, da Universidade de Taubaté, ver se os alunos, tá, eles também têm uma participação quando da elaboração das leis orçamentárias. Por que falo isso, né? Vemos que a universidade tem cumprido aí bem aí a sua obrigação, né, de fazer aí as despesas dentro daquilo que está carimbado dentro da lei orçamentária. E aí a gente vê a participação dos alunos, né, quando da LDO e quando do PPA, quando eu presidi a audiência do PPA, os alunos da medicina, eles participam bastante. Mas eu gostaria de saber se de outros departamentos também, se eles conseguem participar na elaboração da lei orçamentária, porque tudo isto é planejado em prol deles. Eles que acabam financiando todo o pagamento de pessoal, todo o custeio, toda essa questão administrativa aí em função dos alunos. Então, saber se os outros departamentos, né, a gente percebe aí a participação bastante efetiva da medicina, fazendo os questionamentos, participando de forma online. Mas os outros departamentos, eles têm participação? FUNCABs e FUNAC, estamos aí, né? Acabamos de aprovar a alteração na PPA de 2018,
a 2021, Lei de Diretriz Orçamentária de 2021, Lei Orçamentária de 2021, para essa parte do convênio, né, deste ano de 2021, então de maio até dezembro. E aí agora estamos aí para aprovar, né, o PPA e a lei orçamentária nas próximas sessões ordinárias, ou quem sabe até extraordinária. Vamos ficar atentos, né, com a questão deste convênio, um convênio milionário, e aí como eu coloquei da tribuna, é importantíssimo, né, a contratação desse pessoal taubatiano, os alunos que são contemplados, né, mais de 12 mil, o vereador Moisés mesmo colocou muito bem, esses 12 mil alunos que são beneficiados com este convênio, mas a importância de todos nós, né, esta casa, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a própria FAPET mesmo, que tem um convênio com a Prefeitura, e não só esses convênios, mas a casa está atenta a tudo que tem dinheiro público, né? Então, esta casa sempre vai fiscalizar. Ontem, da tribuna, aprovamos em segunda discussão aqui os convênios. Recebi uma denúncia de um caso aí da Funcabs. Até já recebi uma ligação da Fátima hoje, ela já me posicionou sobre essa questão, mas a gente vai ficar bastante atento com isso. Por quê? Porque agora, realmente, tá, é dinheiro da comunidade que vem para essas fundações. Então, o nosso olhar, a nossa atenção tem que estar redobrada. Os alunos, nós ficamos bastante atentos com o cumprimento da lei orçamentária. Agora, como tem dinheiro do munícipe entrando nessas fundações, temos que redobrar as nossas atenções. Então, por isso que eu falei, Câmara, Tribunal de Contas e o Ministério Público, para que a gente possa estar bastante atento com o recurso do munícipe. Senhor presidente, são essas as minhas considerações. Ok, obrigado, vereador Serginho. Antes de passar a palavra aos representantes para as considerações ao seu questionamento, gostaria de registrar aqui a presença do assessor parlamentar Itamar de Jesus, da vereadora, representando a vereadora Vivi da Rádio, Fernando Amâncio Camargo, secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal, Adalgisa Américo, da vereadora, a co-vereadora Adalgisa, e também Márcio Leonel, chefe de gabinete do vereador Bob, Fernando Montemor, do vereador Alberto Barreto, Vinícius Nunes, da vereadora Thalita, o Marcos Antônio Campos, diretor de Finanças, e João Salles, também chefe de gabinete do vereador Serginho. E agora passo a palavra à co-vereadora Adalgisa, do representa Taubaté. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, assessores e também professores e todos que estão aqui presentes conosco para compartilhar dessa tarde, né, e deixar cada vez mais transparente para a população também as nossas demandas. Eu inicio primeiro com Funcabs. Como será feita esse rendimento de aplicações financeiras dos recursos do convênio com a Prefeitura Municipal no valor de 361 mil? E para a Unital, eu tenho algumas perguntas, que a primeira é, na pró-reitoria de extensão, chama atenção o valor de menos 3 milhões de pessoal em encargos e o que justifica essa diminuição. O mesmo chama atenção os valores maiores comparado ao PPA, na pró-reitoria de graduação de 4 milhões com o pessoal em encargos, 3 milhões com outras despesas e 3 milhões com investimentos. O que justifica esse aumento na LOA? Já na pró-reitoria de administração, teve um aumento de 3 milhões de investimento. Quais serão os investimentos? Muito obrigada. Obrigado, Adalgisa. Mais alguém gostaria de se manifestar? Itamar? Pois não, Itamar, por favor. Vereador Itamar.
Tome assento. Vereador Marcelo Macedo, meu boa tarde, que preside essa audiência. Estendo os cumprimentos aos demais componentes na mesa, aos senhores vereadores, assessores aqui presentes, servidores da Unital. Na realidade, presidente, é um questionamento mais a título de curiosidade e até informação mesmo. A IPTS, ela foi criada pela Unital, é uma empresa, ela tem receita, tem despesa, mas como é feito computabilmente isso no orçamento, onde encaixa isso, onde aparece isso, de que forma que é feito a questão financeira e contábil da IPTS. Muito obrigado. Obrigado, Itamar. Gostaria de passar agora a palavra ao vereador Moisés para suas considerações. Queria registrar que estão encerradas as participações dos internautas. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, digna mesa. Boa tarde, vereadores, assessores, munícipes que nos assistem pela TV Câmara. Quero deixar registrado aqui, antes de entrar nas considerações, que para mim é uma honra muito grande estar participando da minha primeira LOA, né? Primeira LOA de 2022, primeira debate, discurso da lei orçamentária. Já participei do primeiro PPA, então a gente acompanhar de fora é uma coisa, né? Pela TV, pelos bastidores ali, pelo plenário. Agora, aqui de dentro, a emoção é outra, é diferente, né? E para mim é uma grande honra e eu gostaria de externar isso, deixar registrado aqui nesta casa. Eu gostaria de fazer as minhas perguntas direcionado à Unital, tá bom? Anotem aí o primeiro questionamento. Presidente, confesso que seria bom fazer um curso de interpretação de letras aqui, né? Foi psicografado. Por aí. Já fiquei pensando ali antes de pronunciar o nome do professor Idenori Enário. Até decorei, fiquei lendo ali até decorar o nome dele. Viu? Vai uma dica, professor Enari. Obrigado, presidente. Nada melhor que a experiência de Vossa Excelência. Aponta nas receitas de serviço a diferença de menos 2.600.000. E o que justifica essa queda? Tá? Primeiro questionamento à Unital. Segundo, quanto as anuidades de 13 milhões em 2022? O que justifica isso? Qual o impacto que isso apresenta? E a terceira e penúltima questão, qual a razão da diferença da LOA e LDO no item 1003 de obras, no valor de 3,5 milhões? Está lá na página 12. E a quarta e última pergunta, este orçamento contempla o aumento de bolsas de estudo? Qual a origem da receita que cobrirá essas despesas? Obrigado, presidente, são essas as minhas considerações. Obrigado, vereador Moisés. Gostaria de registrar a presença também do senhor Luiz Fernando, assessor do vereador Boanerges. Mais alguém? Mais algum questionamento ou posso passar dos internautas? Joãozinho? Pergunta enviada através da participação do telespectador, a participação de Isabela, que é aluna de medicina do diretório acadêmico. Boa tarde, professor Grandinetti. Boa tarde. O professor Grandinetti falou que o aumento em receita de outras fontes de recurso, a qual cresceu 672%, se devia ao firmamento de convênios. Quais seriam esses convênios? A outra questão, participação de Júlia também, da medicina. Boa tarde a todos. Gostaria de saber qual é a taxa de inadimplência utilizada na LOA 2022.
Eram esses dois questionamentos que vieram aí através da participação do telespectadora. Eu agradeço a participação das duas alunas aí. Passamos agora, neste momento, a palavra para cada órgão, que disporá de 10 minutos para responder os questionamentos dos vereadores, assessores e munícipes. Tem uma ordem aí ou podemos seguir a cronologia aí, começando? Alguém quer se habilitar a responder? Vamos começar com o professor Grandinetti, então, por favor. Bom, novamente, boa tarde. Então vamos ao vereador, aos questionamentos do vereador Serginho em relação à participação dos alunos, né? A elaboração tanto da LOA quanto da LDO, ela é feita pelas unidades orçamentárias. As unidades orçamentárias têm aí um conhecimento, né, bem detalhado das suas atividades, a competência e suas atividades. Então, o aluno em si, o aluno como aluno, ele não participa da elaboração, assim como os docentes também não, assim como os servidores também não, exceto alguns docentes e alguns servidores que atuam nas pró-reitorias, nas unidades orçamentárias, né, e que contribuem e colaboram na elaboração das peças, das leis. Um deles, eu digo, o professor Assis está aqui, né, que é um professor, mas ajuda nessa elaboração. Porém, tanto a LDO quanto o PPA, como a LOA, elas são encaminhadas para os órgãos superiores. Os alunos têm representantes nos órgãos superiores. Inicialmente é enviado ao CONSAD, Conselho de Administração, onde tem 2 representantes do DCE, e o DCE que indica os 2 alunos representantes. Então lá eles podem ler as peças orçamentárias, ou LDO, PPA, fazer as considerações na hora da discussão e aí entra em votação. A mesma coisa é feito no Conselho Universitário. Tem os alunos, tem 3 representantes indicados pelo DCE, que recebem os documentos, os projetos de lei com antecedência e podem fazer os questionamentos, buscam sempre defender os alunos no aspecto bolsa de estudo, aumento de mensalidade e o bom uso do dinheiro público. Então, os 2 órgãos, os 2 conselhos superiores têm representantes, 1, 2 e 1, 3 alunos, 5 alunos, que avaliam, né, as peças orçamentárias, né, indicados pelo DCE. E aí o próprio DCE pode fazer toda a avaliação, todo esse contexto desses projetos de lei. Importante sua pergunta, vereador. Além disso, né, aliás, o senhor esteve presente na apresentação na prefeitura, que lá nós tínhamos, na sua maioria, os alunos da medicina, mas tínhamos outros alunos, algum outro aluno também de outro curso, né? Isso vem de longa data a presença de alguns alunos, mas principalmente da medicina, nas apresentações, né? E lá fizeram algumas arguições, algumas perguntas, né? Mas lá, obviamente que já passou pelos conselhos, onde lá os alunos podem fazer as colocações, a reitora coloca em discussão, coloca em votação, né? Então,
não tem a participação da elaboração, mas tem a participação na hora da discussão e na aprovação. Tá bom? Importantíssima a sua pergunta. Bom reiterar. Bom, agora deixa eu ver se eu lembro o da vereadora Adalgisa. De tanto o vereador falar, eu decorei. Decorei. Muito bem. Com relação à extensão, né, redução, um valor de 3 milhões, né, em pessoal. Bom, provavelmente, por exemplo, as clínicas da universidade, elas são compostas por professores e por servidores. Os servidores estão lotados na pró-reitoria de extensão. Então, toda a dotação de despesa vai para a extensão. Os docentes que trabalham lá, professores, também, apesar, por exemplo, de um professor da fisioterapia atuar na clínica, a carga horária dele não vai para graduação, no caso, vai para a extensão. Estou contextualizando para agora falar, né? Outra coisa, os projetos de extensão, por exemplo, tem um projeto de extensão das ligas da medicina. Todos esses projetos têm professores que lideram e a carga horária é distribuída pela extensão, né? Em 2021, né, nós não tínhamos a definição dos convênios que a universidade teria. Então, por exemplo, encerrou em 31/12/2021 o convênio, aliás, de 20, o convênio que a universidade tinha com a prefeitura. Esses convênios, no seu termo de referência, tinham projetos de extensão. E esses projetos de extensão, comandados e tinham professores, a carga horária saía da extensão. Então, em 2022, nós não tivemos esses projetos. Por quê? Porque não houve convênio da Prefeitura Municipal com a Unital. Então, não tem convênio, não tem projetos de extensão vinculados a esses convênios. Correto? Certamente agora, os convênios estão sendo realizados com as nossas fundações. As nossas fundações, que são criadas pela universidade, estão começando a desenvolver projetos com a Unital. Tá bom? Então, essa carga horária que tem aqui, no caso da extensão, parte ela é utilizada para pagamento de pessoas, servidores, parte para os projetos de extensão, que estão agora iniciando todo o processo de chamamento, de chamar professor para desenvolver projeto, diferente do que aconteceu até 2020, onde todos os projetos estavam a todo vapor. Então, essa queda, né, deve-se principalmente aos projetos de extensão, tá bom? Porque não tem mais convênio com a Prefeitura Municipal de Taubaté, correto? Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui. Tem essas vieram da internet também. Certo. Tem dos investimentos. Bom, dos investimentos da PRA, nós temos realmente aqui, nós tínhamos 10 milhões, né? Passou, aliás, 13 milhões, passou para 7 milhões, né? Uma diferença aí de 3 milhões. Bom, quando nós colocamos na LDO, nós não tínhamos a previsão, na época, de alienar todos os imóveis, né? E nós nem tínhamos ainda iniciado, já tínhamos iniciado o PPA.
No PPA contém a alienação dos 3 imóveis na qual nós participamos aqui de uma audiência pública. Estou totalizando da ordem de 22 para 27 milhões. Então, esse acréscimo deve-se a essa alienação e a reavaliação também dos imóveis. Então, por isso que houve esse acréscimo na PRA. Eu acho que eu respondi as suas. Agora, a do vereador Moisés. Sobre as mensalidades, né? Houve uma queda, né? Nas mensalidades. Bom, isso aí, houve uma reestruturação do número de alunos. A gente vinha com uma previsão, né? Antes da pandemia, de 2019, 2020, de crescimento, né? Do número de alunos da graduação presencial. Nós vimos com uma perspectiva de crescimento. Com a pandemia, houve uma retração, né? No ingresso de alunos. Obviamente que essa retração, ela implica em redução de receita, né? No ingresso de alunos, uma retração no ingresso de alunos. Isso não foi só na Universidade de Taubaté, não. Isso foi em qualquer universidade, né, que cobra mensalidade, essa retração. Inclusive até em algumas públicas também, né? A gente tem alguns dados aí, que até nas públicas, né? Então houve essa retração. Mas não houve, nós não perdemos. Aliás, perdemos 1%. Perdemos 1% apenas de alunos nesse momento de pandemia. Então, essa retração significa ingresso de aluno. Então, isso houve mesmo. Então, ingresso de aluno significa em queda na receita, né? Na receita. Outra coisa também, que já é o segundo ano, foi 2021, 2022, nós não aplicamos reajuste de mensalidade, né? Então houve também uma queda também. Então, não houve reajuste em 2021, não houve reajuste de mensalidade em 2022, né? E como estamos conseguindo sobreviver, né? Com uma pequena queda de alunos, após da retração, 23, exatamente. Com uma retração, nós melhoramos todo o processo administrativo, melhoramos a cobrança. Onde a universidade, a inadimplência da universidade, vereador, era da ordem de 30%. Né? Hoje, a inadimplência do mês de novembro, aliás, de outubro, a de outubro foi 15,7%. E outubro é o mês que tem mais inadimplência. Por quê? Porque está no meio do semestre, então a inadimplência aumenta. Depois ela começa a diminuir em novembro e dezembro, né? Então é uma inadimplência bem controlada. Então, a redução da inadimplência, obviamente que melhoria dos processos de compra, economia, né? Fez com que a gente mantivesse a universidade no aspecto fiscal muito saudável, tanto que apresentamos aqui nessa casa. Vale ressaltar a questão que o aluno perguntou. Acho que o senhor foi o aluno, não foi o aluno que perguntou, né? Qual que do PPA, qual foi a inadimplência usada aqui na LOA? Importante, foi 17,5%. Esse trabalho foi um trabalho muito interessante que fizemos na Pró-Reitoria de Finanças. Por quê? Isso está atrelado à inadimplência. No passado, a Finanças usava, eu não estava na Finanças, usava para fazer a LDO, a LOA, uma inadimplência de 30%. Então, ou seja, imagina 100 milhões. A gente usava só 70 mil
para distribuir para as unidades orçamentárias. 30% a gente contava que teria uma inadimplência, porque não tinha uma eficiência no setor de cobranças. Eficiência comprovada, né? Hoje que a nossa dívida ativa é de ordem de 105 milhões. Não tinha uma eficiência na cobrança. Eu falo isso porque eu como reitor, que tomo conta dessa inadimplência e da cobrança. Todo dia eu sento lá e vejo e fico acionando o setor de cobrança, tanto nosso quanto externo. Usando uma inadimplência de 17,5, que é uma previsão, fez com que, nesses 100 milhões que eu supostamente teria, eu vou subtrair apenas 17,5. Só vou para 83,5%. Então, isso foi bom para a universidade. Conseguimos distribuir mais dotação orçamentária, né? Trabalhando muito, muito bem, né? Então, nós usamos 17,5, e ressalto que foi um índice que, aliás, está um pouco menor, mas eu não posso abaixar muito, porque senão eu vou distribuir dotação orçamentária. Se eu usar uma inadimplência de 10, por exemplo, eu vou distribuir, aí depois eu não arrecado, vou ter que contingenciar o orçamento. Isso não é prudente, ficar contingenciando o orçamento. Então, eu tenho que ser bem conservador, né? Nessa inadimplência que eu coloquei 17,5%. Com relação aos convênios, né? Eu não sei responder ainda quais os convênios firmados. São previsões. Convênios firmados para 2022. Eu não tenho ainda esses dados dos convênios. Senhor vereador Moisés, eu respondi as suas perguntas? Se eu não respondi, me desculpa, é porque eu esqueci, apesar de ter começado a anotar, mas aí eu não... Né? Eu gostaria também de passar a palavra, senhor vereador, para o professor Assis, que vai detalhar mais sobre a questão da contabilidade da IPTS, que foi uma pergunta do assessor da vereadora Vivi da Rádio. Pois não, obrigado, vereador, obrigado, professor Grandinetti. Eu ia falar vereador Itamar, é um presságio. Obrigado por suas considerações. Apesar de não estar aqui se fazendo representar a IPTS, eu vou encaminhar para que seja respondido ao senhor e à vereadora, mas passo a palavra aí ao professor para que ele faça as considerações que entender necessária. E se não houver mais nenhum questionamento, mais nenhuma consideração, aí a gente vai encerrar por aqui. Bom, nosso assessor, né, eterno vereador Itamar, tá? Amigo de longos carnavais, né, lá do ensino fundamental. Bom, sobre a contabilidade da IPTS, né, o nosso presidente aqui do evento, né, da sessão, o vereador Marcelo, que a IPTS declinou da apresentação. Na realidade, a IPTS ela não participa do orçamento do município. A IPTS é uma empresa, tá? É uma empresa pública e ela não recebe verba pública. Ela vive de prestação de serviço, tá? Então ela presta serviços, tem contratos, tem convênios, tá? Com instituições públicas e privadas, e aí ela tira ali os seus rendimentos. Ela é totalmente independente, né, financeiramente, administrativamente, tá? E por ela não participar do orçamento, tá? E de nenhuma outra verba pública, por isso que ela não comparece, tá? Eu até achei um pouco de novidade o convite, né, para a IPTS, mas na realidade ela não compareceu por isso. Tá? Obrigado. Tá? Obrigado. Alguém mais gostaria de responder mais alguma coisa em relação aos questionamentos e as perguntas que foram apresentadas? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador.
Só gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos e também a todos os colaboradores aí. Foi bem explicativo, bem explanado. Muito obrigado, viu? Obrigado, vereador. Chegamos ao fim da terceira e última audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício 2022. Encerro agradecendo a participação dos representantes dos órgãos públicos municipais, dos internautas e telespectadores que nos acompanharam pela TV Câmara e pelas redes sociais. Ressalto a importância do acompanhamento pela população sobre como o orçamento público será composto, para onde serão destinados os recursos e em que isso refletirá no desenvolvimento da nossa cidade. Boa tarde a todos, muito obrigado.